Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Nem o verão ou muito menos as férias são motivos para descuidarmos os nossos direitos e deveres de consumidor. Os programas da ADECO estão para ajudá-lo a manter-se atualizado sobre o mundo consumerista cabo-verdiano, com notícias, informação jurídica, resposta a dúvidas de consumo, educação financeira, consumo sustentável e muito mais. Então, continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO participa na primeira reunião ordinária do Conselho Nacional do Ambiente e Ação Climática. Informação jurídica sobre infrações contra a economia. Em Saúde na Mesa, alimentação em época de verão. A ADECO responde quais os direitos de uma consumidora que pagou o preço de 1 kg por uma bolsa de 900 gramas de açúcar. A ADECO participa na primeira reunião ordinária do Conselho Nacional do Ambiente e Ação Climática. Enquanto membro do Conselho Nacional do Ambiente e Ação Climática, órgão consultivo e deliberativo sobre as grandes opções da política e da cooperação entre entidades, organizações públicas e privadas que intervêm no domínio do ambiente e da ação climática, a ADECO foi convocada a participar na primeira reunião ordinária do Conselho Nacional do Ambiente e Ação Climática. O evento, que aconteceu no dia 19 de julho, no Palácio do Governo, contou com o discurso de abertura do Primeiro-Ministro José Ulisses Correia e Silva, que considerou tratar-se de um marco no compromisso para uma governança participativa, congregando esforços de organizações, entidades públicas e privadas na luta contra as alterações climáticas e na defesa do nosso ecossistema. A ADECO foi representada pela membro do Conselho de Direção, Sandra Neves, que tocou pontos cruciais como a educação para o consumo sustentável, a reciclagem, a redução do consumo de plástico, aspectos nos quais a ADECO tem trabalhado para a proteção e benefício dos próprios consumidores. No dia 19 de julho, a ADECO participou do Conselho Nacional do Ambiente e da Ação Climática no Palácio do Governo, onde membros da Comissão e de entidades públicas e privadas tiveram a oportunidade de partilhar as suas boas práticas e partilhar os subsídios no intuito de se encontrar a melhor solução para esse tema. A ADECO apresentou as boas práticas, as quais têm vindo a fazer e tem apostado fortemente na sensibilização contra o uso abusivo do plástico, na reciclagem e também no consumo sustentável. Frisou-se nesse encontro a importância de haver uma mudança de atitude em relação ao nosso lixo, que poderá vir a ser transformado em produtos de luxo, favorecendo assim a oportunidade de criação de novos empregos e uma oportunidade para que os nossos artistas e artesãos venham a produzir o que outrora não tem sido utilizado. A ADECO aposta numa economia sustentável e num consumo sustentável. Publicidade enganosa, venda de produtos falsificados ou a prática de preços abusivos são atos que prejudicam a economia e exemplos de infrações contra a economia, tema sobre o qual informamos hoje em Informação Jurídica. As infrações contra a economia são práticas ilegais que prejudicam tanto os consumidores quanto a economia como um todo e assumem diversas formas, todas elas prejudiciais aos consumidores. E no mercado extensivo como o de hoje, em que cada vez mais são visíveis práticas ilegais contra a economia, torna-se fundamental proteger o direito dos consumidores e garantir um mercado saudável e justo. A publicidade enganosa é um exemplo comum em que informações falsas ou enganosas são divulgadas para atrair consumidores. Além disso, práticas abusivas de preços, como a elevação injustificada de valores, também são infrações que afetam negativamente os consumidores. Outro exemplo de infração é a venda de produtos falsificados, que além de enganar os consumidores,
prejudica a economia e a concorrência leal entre as empresas. Além disso, o não pagamento de impostos e a evasão fiscal são infrações que comprometem a arrecadação do Estado e prejudicam o desenvolvimento econômico do país. O assambarcamento e a especulação de preços são outros exemplos de práticas antieconômicas. Para combater essas infrações, existem instituições, leis e regulamentos que protegem os consumidores. O Decreto Legislativo nº 2/2009, de 15 de junho, estabelece os princípios gerais das infrações contra a economia e a saúde pública, as responsabilidades que incumbem aos operadores econômicos, bem como os procedimentos em caso de incumprimento e o respectivo regime sancionatório. A ADECO, como Associação de Defesa dos Consumidores, desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos dos consumidores e na consciencialização sobre as infrações contra a economia. Através de campanhas educativas e ações legais, a ADECO busca garantir que os consumidores estejam cientes dos seus direitos e que as agências de regulação façam com que os infratores sejam punidos de acordo com a legislação vigente. A ARME, Agência Reguladora Multissectorial da Economia, e a IGAI, Inspeção Geral das Atividades Econômicas, são exemplos de entidades com competência para repor a normalidade econômica quando detectam qualquer prática antieconômica. Os infratores das leis econômicas podem enfrentar diversas consequências legais e, dependendo da gravidade da infração, podem ser aplicadas multas, sanções administrativas e até mesmo penas de prisão. É importante que haja um sistema eficiente de fiscalização e punição para desencorajar as infrações e garantir a proteção dos consumidores. Mas também é necessário que todos estejam atentos aos seus direitos e denunciem qualquer infração, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada economicamente. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Sol, mar, roupa fresca, passeios ao ar livre e alimentação. Como vai ser a sua alimentação no verão? A estação mais quente do ano provoca mudanças nos horários, rotinas e principalmente no nosso corpo, pelo que devemos cuidar o que consumimos. É por isso que vamos recordar algumas dicas que a nutricionista Ira Lima nos deu para adequar a nossa alimentação em época de verão e ter saúde na mesa. Olá a todos. Realmente no verão alguns tipos de doenças aumentam a sua incidência. Não é que durante o ano inteiro não existam, mas durante o verão nós temos de ter cuidados redobrados com aquilo que nós comemos, porque nós estamos mais suscetíveis a ter doenças relacionadas com aqueles transmitidos por alimentos. Nós dizemos que são surtos como diarreia, vômito, dores de cabeça, e todos esses mal-estares fazem parte de doenças transmitidas por alimentos. Então, resumindo, são as frutas e alimentos que nós consumimos crus, como verduras mal higienizadas, água não tratada, tanto a água para consumo líquido como a água que nós fazemos gelo, por exemplo. Leite também tem que ser verificado a temperatura que está a ser armazenado, porque senão pode causar algum tipo de instabilidade na nossa saúde. E nós temos queijos também, então todos os laticínios também podem provocar esse mal-estar. Ainda temos os pescados, então não vamos deixar de consumir o nosso peixe, mas temos que ter atenção como é que esse peixe foi, se ele está bem conservado. Então temos que prestar atenção a aspectos, por exemplo, da textura, da coloração daquilo que nós estamos a consumir. Então na hora da compra temos também que fazer esse cuidado de verificar os alimentos. Não é que vamos excluir nada, só vamos ter mais cuidado com aquilo que nós estamos a comprar, a consumir. E já no restaurante ou quando estamos a comer fora, nós também temos que prestar atenção à volta do nosso meio para ver se está limpo,
porque isso já pode traduzir aquilo que nós não estamos a ver lá atrás na cozinha, se realmente eles têm cuidado. É claro que nós podemos pedir para visitar, por exemplo, a cozinha, ou já podemos observar os funcionários, como é que está a higiene do traje de proteção, por exemplo, se está limpo, se tem cores claras, se não tem manchas. Tudo isso já traduz um pouco daquilo que nós não estamos a ver lá atrás, porque a manipulação dos alimentos é muito importante, porque naquela parte de estar a cozinhar o nosso alimento, nós podemos contaminar aquilo que estava seguro. Durante os meses mais quentes, como é o caso agora do verão, o nosso metabolismo realmente fica mais lento. Então, na hora de consumir alimentos, nós devemos procurar aqueles mais leves, que vão dar menos trabalho para a nossa digestão. Então, por exemplo, não é que eu não estou a dizer que não podemos comer um prato de cachupa ou de feijoada, mas pelo menos nós podemos tentar optar, por exemplo, pelas frutas, no grupo das frutas. Optar por aquelas frutas que sejam mais ricas em água, que assim vai trazer mais hidratação para o nosso corpo. E quais seriam, por exemplo, nós temos, por exemplo, melancia, melão, kiwi, por exemplo. Depois nós temos a própria água. Então, a água que a pessoa vai beber ao longo do dia, para a pessoa saber mais ou menos quanto deve consumir, mais ou menos é multiplicar 35 pelo peso atual que a pessoa tem. Assim já dá para saber mais ou menos uma média daquilo que ela deve consumir de líquidos durante o dia. Eu começaria primeiro por lembrar que é muito importante, na hora de escolhermos os nossos alimentos, termos atenção ao prazo de validade, as condições da embalagem, se for um produto embalado, se está rompido ou não, ver também se é um produto fresco, se está em boas condições, ver a cor, o cheiro, a textura. Uma consumidora contatou a ADECO porque comprou uma bolsa de açúcar no supermercado que na prateleira estava a quantidade e o preço correspondente a 1 quilo, pelo qual pagou. Mas quando chegou em casa e pesou a bolsa de açúcar, não tinha 1 quilo e sim 900 gramas. A consumidora quer saber quais os seus direitos nesse caso. A ADECO responde. Estamos perante uma situação de especulação de preços, que é considerada uma prática ilegal. Isto significa observar e prever variações ao nível dos preços e quantidades de determinados produtos ou serviços com vista à obtenção de lucros. Também estamos perante uma situação de especulação de preços em relação aos produtos que já existem um regulamento que estabelece o seu preço máximo e o estabelecimento comercial ou o prestador de serviço, sabendo da elevada procura do produto ou serviço, aumentam o preço desse produto ou serviço, além do preço máximo estabelecido. Isto também é ilegal. Tem que respeitar o preço pré-estabelecido no regulamento. O consumidor, observando qualquer situação de especulação de preços, deve contactar a ADECO junto com a IGAI para que possamos colaborar a fim de investigar e responsabilizar o agente dessa prática e pode ser punido com pena de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa de 100 a 300 dias. Você, consumidor, esteja sempre atento para poder identificar esse tipo de prática nos estabelecimentos comerciais e pelos prestadores de serviços. E assim terminamos mais uma emissão do programa da ADECO, que o mantém informado sobre o mundo consumerista cabo-verdiano, mesmo estando de férias. Para apoiar a causa da defesa dos direitos do consumidor, já sabe, basta associar-se à ADECO e pagar uma cota de apenas 100 escudo mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.